Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a 4ª temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 150 mil inscritos, então não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E no mais, fiquem agora com a história de hoje. Pessoal, eu sou a Bi Giroto, falo de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, estado maravilhoso, repleto de cascatas, cachoeiras, trilhas, mirantes, belezas naturais. Caso tu ainda não conheça, te convido a conhecer, porque se tu curte natureza, te garanto que vale a pena. No vídeo de hoje, a convite da Pri Sanches, eu vim aqui falar sobre a minha experiência durante o ano de 2015, que foi ter morado durante um ano no sul da Índia, numa cidade chamada Bangalore, também conhecida como o Vale do Silício Indiano. Antes da gente chegar até a Índia, retrocedendo alguns anos, vou contar um pouquinho pra vocês a questão do contexto de como eu fui parar lá. Ainda no tempo que eu tava no meu ensino fundamental, ali pelos meus 12, 13 aninhos de idade, comecei a estudar inglês. E foi aí que me surgiu a ideia de fazer uma viagem internacional, de ter uma experiência no exterior. Ao contrário de muitas pessoas, eu nunca tive um sonho de conhecer algum país em específico. O meu foco mesmo era no treino, na prática do idioma, de poder falar inglês com falantes do inglês e, claro, de também ter uma experiência de viver em outro país, o contato com a cultura e tudo mais. Os anos se passaram, eu tinha ainda essa vontade, de fazer essa viagem, mas por uma série de motivos ela não estava acontecendo. Eu fiquei por muito tempo lendo blogs, assistindo vlogs sobre viagens, consumindo conteúdo. Ingressei no curso de comércio internacional na minha graduação, justamente por esse interesse por idiomas e também por novas culturas. Toda e qualquer oportunidade que eu tinha de conversar com um gringo que eu tivesse perdido pela cidade, eu aproveitava. Fiz algumas tentativas de concretizar esse sonho, fazendo o TOEFL, que é um certificado de proeficiência na língua inglesa, que te permite estudar, fazer uma graduação fora, fazer uma graduação num país falante de inglês. Isso não pôde ser feito dessa forma com que eu desejava. Acabou não rolando. Até pela uma questão de custos, se tu vai fazer um tipo de intercâmbio apenas de estudo, tu requer muito mais recursos, tu precisa ter disponível muito mais recursos para provar pro país que tu tá indo morar que tu não vai passar necessidades. Afinal, não tem sentido nenhum um país permitir um estrangeiro entre no seu país sabendo que ele não tem condições de se manter. Isso vai aumentar a pobreza do país. Como esse tipo de intercâmbio eu sabia que a curto prazo, médio prazo, não seria possível de fazer, eu já tava há anos esperando, Chegou ali nos meus 22 anos e eu pensei, cara, chega de consumir conteúdo de viagem, chega de falar sobre viagem, eu quero fazer viagem. Tá na hora de fazer isso acontecer. E foi aí que surgiu a oportunidade de participar de uma missão acadêmica na universidade que eu estudava. Basicamente foi visitas em alguns lugares para participação de palestras. A gente foi no próprio Vale do Silício, fomos visitar a Google, Microsoft e visitamos outros pontos estratégicos nas cidades de São Francisco, Vegas e Miami. Foram 10 dias muito bem aproveitados. Durante esse período da viagem, toda e qualquer chance que eu tinha de praticar o idioma, de conhecer sobre a cultura, eu tava aproveitando. Eu lembro de ter voltado muito cansada, nos finais do dia, eu estar muito cansada, mas é porque eu tava sempre com o radar muito ligado, muito atenta, pra conseguir absorver o máximo de informação que eu conseguia. Praticava desde pedir a tua comida no avião, no voo, conversar com o porteiro do hotel, conversar com pessoas nas lojas, na hora de também pedir o almoço. Tudo isso eram experiências que eu sugava ao máximo. Até em alguns momentos eu fui mal interpretada por gente achando que eu tava dando em cima das pessoas, sendo que a minha vontade era só de praticar realmente o idioma. Depois que passou esses 10 dias e eu voltei pro Brasil, me bateu uma certa confusão interna, uma bad pós-viagem. Cara, eu tinha uma vida estável. Eu tava trabalhando mais de 4 anos em uma empresa,
de tecnologia, uma empresa muito boa, por sinal. Tinha uma excelente relação com as pessoas da empresa, meus colegas e tudo mais. E esse desejo de ter essa experiência, ele já existia há muito tempo e ele foi despertado nessa viagem. E quando eu voltei, eu tava com aquele gostinho de quero mais. Só que eu sabia, de novo, que pra fazer uma viagem nesse mesmo formato, não ia rolar. Segui a minha vida, né? Isso em setembro de 2014. Foi ali por volta de novembro de 2014 que estava eu vivendo a minha vida, sem grandes pretensões, quando de repente recebo um e-mail do coordenador de curso do Comércio Internacional, divulgando para todos os alunos do curso sobre uma vaga na Índia, uma vaga de trabalho. E acreditem se quiser, essa vaga, ela batia exatamente com todos meus critérios, digamos assim. Era exatamente a mesma função que eu fazia no Brasil, só que na Índia. Era para trabalhar numa empresa também de tecnologia, também na área comercial. Num primeiro momento eu tinha ficado pensando, poxa, a Índia, né? Não tinha muita informação sobre o país. Na época, o que a maioria das pessoas tinha de referência da Índia era ou em função da novela Caminho das Índias, ou em função do filme Quem Quer Ser um Milionário. Eu, como não tinha assistido a novela, não sou muito da novela, aquela coisa toda, tinha visto o tal do filme e tinha algumas ideias, alguma coisa a respeito do país, mas eu tinha ainda que fazer muita pesquisa, coisa que eu fui fazendo, né, depois. O meu sentimento foi de, cara, eu vou tentar, eu vou participar dessa seleção e vamos ver o que vai rolar. Eu lembro que na época eu não cheguei a comentar com ninguém que eu tava participando desse processo seletivo, não falei pros meus amigos, não falei pra minha família, não falei pra ninguém, justamente porque eu não queria que alguma insegurança alheia me afetasse. Eu queria muito, muito ter essa experiência. Eu sei que não é por maldade, mas às vezes as pessoas têm inseguranças delas que acabam nos transmitindo. Como eu tinha esse desejo muito grande de fazer isso acontecer, eu optei em guardar essa informação pra mim. Na época, a única coisa que eu comentei com a minha família foi: então, tem uma coisa que eu tô planejando, que pode acontecer, torçam por mim e se der certo eu conto pra vocês. E dito e feito. Antes de eu ir pro meu antigo trabalho, né, que eu começava cedo de manhã, eu participei de 2 etapas de entrevista, cedo de madrugada. A primeira delas foi com um brasileiro, que era justamente um ex-aluno dessa universidade que eu estudei, que tava morando por lá, que inclusive é de Farroupilha, uma cidade muito próxima da cidade que eu moro. Isso deu uma certa confiança a mais. A segunda entrevista, então, foi com um gestor indiano. A primeira entrevista foi em português, a segunda entrevista foi em inglês. Essa segunda entrevista, ela foi através somente de ligação. Não tinha vídeo. Então, como tem a diferença de sotaques, né? A língua indiana, ela é bem diferente do inglês. Então, fica a questão do sotaque bem marcado. Então, eu lembro que foi um pouco difícil pra entender, mas a gente conseguiu se comunicar. Ele me entendeu e eu entendi ele no final de contas. Eles gostaram de mim, eu fui contratada. Foi justamente o tempo de eu fazer o meu aviso prévio na empresa que eu fazia parte. Era dezembro. O restante da empresa estava saindo de férias coletivas e eu estava me desligando. Cumpri os 30 dias e me desliguei. Nesse tempo que eu me desliguei, nesses dias que eu tive de desligamento até o meu embarque foi entre o final de janeiro e começo de fevereiro. Foi justamente o tempo que eu tive para encaminhar visto, comprar passagens aéreas, contratar seguro de viagem e ver alguns detalhes pormenores, digamos assim, da minha moradia. Eu já tinha um lugar definido para ficar. Tinha já uma brasileira de Recife, também da mesma empresa, tava morando por lá, junto com uma venezuelana e uma romena. Uma das meninas que morava lá no apartamento ia sair, então ia vagar um lugar pra mim. Eu já fui com as coisas bem engatilhadas, mas quem já fez a sua viagem sabe que esse tipo de coisa leva tempo. Foi justamente o tempo pra eu me organizar e desejar, esperar por aquela viagem. Aconteceu que eu embarquei e nesse primeiro momento, quando eu recém cheguei na Índia, os primeiros 3 meses eu fui a típica turistona. O que isso significa? Eu ia totalmente alucinada, digamos assim, emocionada, né? Encantada com o lugar. Qualquer coisa diferente, qualquer desafio era legal, era tudo divertido. Chegou o meu 3º mês de Índia e eu comecei a sentir alguns baques. Passou os 3 meses de experiência, digamos assim, e daí eu comecei a me sentir realmente uma moradora. Nesses 3 meses, né, dos baques que eu tive, o primeiro deles foi o meu peso. O fato de eu sair para muitos bares e festas e comida e fast food toda hora também contribuiu para eu ganhar alguns quilinhos, não é mesmo? Fora isso, eu também não estava praticando nenhuma atividade física, porque a minha mentalidade era: tô num país estranho, esse país é conhecido
por desigualdades de gênero. Era conhecido que a Índia tinha preconceitos, né, em relação à mulher. Então eu optei em me resguardar um pouco, entender como a coisa toda funcionava e depois, com base nisso, começar a me permitir mais nesse sentido, na questão do esporte em si, no esporte ao ar livre. Teve um belo dia que eu tentei botar uma bermuda que antes era grande, quando eu recém tinha chegado, e essa bermuda no terceiro mês ela simplesmente não passava na minha coxa. Foi aí que eu percebi que eu precisava mudar de hábitos. Foi aí que eu procurei um grupo de corrida dentro da cidade de Bangalore e ingressei no Bangalore Runners. Participei inclusive de uma meia maratona, coisa que eu nunca tinha feito no Brasil. Esse grupo de corrida, 2 membros em específico, a Ankita e o Ratan, me incentivaram, além da questão da corrida, mais pro final da minha viagem, eu ingressei também num grupo de bike, de ciclismo. Isso porque o impacto da corrida ele tava me machucando, né? Eu tive uma inflamação chamada canelite, não tava mais sendo tão legal correr. Mas voltando aos baques, teve a questão cultural, é claro, porque pensa, tu tá morando num país que ele é um pouco mais homogêneo. A questão de religião no Brasil, a maioria das pessoas são cristãs, sejam evangélicos, nas diversas variações, né, da religião evangélica, também nas variações do catolicismo. Mas claro, existem outras religiões, elas ainda são minoria. Na Índia é muito variado e são religiões que impactam muito na aparência e no estilo de vida de cada pessoa. Então tinha o hinduísmo, que é a religião principal, e também muçulmanos. Isso tudo era muito impactante. Mas claro, também tinha cristãos, né, que a gente tá mais habituado. Também teve, claro, a questão de idioma. No Brasil a gente tem uma língua oficial, né, o português, enquanto que na Índia eu falava inglês, me comunicava em inglês. O inglês é uma das línguas oficiais, porém cada estado da Índia tem a sua língua oficial. No estado de Karnataka, onde eu estava, a língua oficial era o Kannada. Fora a língua indiana oficial, que é o Hindi. Eles vivem essa realidade de diferenças culturais, de religião e de língua, estando no mesmo país. Isso é muito intenso. Fora isso, um terceiro ponto, ainda falando na questão cultural, no Brasil a gente ainda tem uma mistura racial muito grande. Temos brancos, temos negros, temos gente baixa, temos gente alta, temos gente gorda, temos gente magra. No sul da Índia, pelo menos, era uma coisa muito mais homogênea. As pessoas eram muito mais parecidas, com características principais. Cor mais escura, a estatura mais baixa, sejam homens ou mulheres. Daí tu pensa, tu como estrangeiro, indo num lugar, cara, tu tá com um escrito na tua testa de tipo, eu sou gringa, né? Então isso chamava muita atenção das pessoas. E os indianos têm essa característica de serem muito curiosos. Tão curiosos que às vezes eles acabam sendo um pouco invasivos. Não todos, mas algumas pessoas. Não tô dizendo que isso é ruim, só que se torna cansativo depois de um ano, né, morando e respondendo as mesmas perguntas e tudo mais. Pra mim, nos meus 22 anos, foi a primeira vez que eu morei sem a minha família. Até então, sempre morei com os meus pais, com os meus irmãos, né? Tava acostumada ali. E eu fui ter essa minha experiência de sair de casa em um continente diferente. Em um continente com 8 horas e meia de diferença no fuso horário. Para te manter um vínculo com o Brasil, é possível. Sim, é possível. Quando uma pessoa está acordando, a outra já está no auge do dia dela. Então são vibes muito diferentes. Era um pouco complicado, assim. Eu me sentia meio perdida, sabe? De manter essa sincronia, essa conexão. Sim, fazia videochamadas com os meus amigos, com a minha família principalmente, falava no WhatsApp, mas não era a mesma coisa. Eu não tinha esse sentimento. No meu caso em específico, felizmente, tenho relações muito verdadeiras e muito duradouras e muito puras e de longa data. E claro, tu faz amizades novas, né? Isso não é um empecilho, tu faz amizades novas, até porque tu estando num país diferente, e no meu caso tinha contato com estrangeiros, os estrangeiros estão na mesma página que tu, no sentido de que eles também deixaram a família deles, também deixaram os amigos deles, e eles também têm essa carência, né, afetiva, estão querendo aí se relacionar, construir vínculos, construir amizades. Inclusive o grau de relacionamento, ao meu ver, parece que é mais acelerado por lá, justamente por ambas as partes terem essa disponibilidade maior, terem esse interesse maior de criar esse vínculo de amizade. Outro fator que pesou bastante é que o meu principal grupo de amigos tinha indianos e tinha muitos estrangeiros. Os estrangeiros, a maioria, todos na verdade, né, trabalhavam mediante um contrato de 1 ano. E dependendo do objetivo de vida de cada pessoa, não é mesmo? A pessoa podia optar em renovar esse contrato e ficar por mais tempo na Índia, ou voltar para o seu país de origem, ou ir para qualquer outro local. Vários desses meus amigos estrangeiros estavam com o contrato terminando e estavam voltando
para os seus países de origem. Inclusive, alguns dos meus amigos indianos também mudaram de país nesse meio tempo. Então foi uma coisa que pra mim foi difícil de lidar. Eu fui contratada como promoter por eu e outros estrangeiros por uma marca de whisky para ir em festas e divulgar essa marca de whisky. E isso me rendeu uma grana legal, que eu fazia em 2 dias, eu tirava tipo em 1 semana no meu trabalho fixo, o que me possibilitou fazer viagens no decorrer desse meu período na Índia. Fora isso, também tive a oportunidade de ser modelo fotográfica. Esse tipo de fotos que eram feitas como modelo era para produtos em sites. Também fiz yoga enquanto estive lá e não gostei tanto da experiência. Eu admito que é porque eu não era muito regrada, né? Tinham níveis de dificuldade de yoga e eu me metia nos níveis mais difíceis, subestimando a prática da atividade. Eu consegui fazer uma viagem por mês, isso com os recursos do trabalho que eu tive enquanto estava por lá. Falando rapidamente de alguns dos perrengues que eu passei, apesar de eu ter me organizado bem e ter feito diversos check-ups, né? Antes de ter embarcado na Índia, eu tive uma situação com dentes. Meu siso começou a doer, nunca tinha incomodado, ao ponto de eu querer tirar eles. Então, eu extraí os meus 4 sisos na Índia. E ao contrário de que muita gente me pergunta, né, que vê esses documentários da Índia, de dentista na rua e coisa arada, o consultório de dentista que eu fui era incrível, era tipo normal, né? Mas assim, o atendimento excelente, foi uma indiana que me indicou e ela era bem criteriosa em vários pontos, então eu sabia que era de confiança. E deu tudo mega certo. Tive também uma situação de queimaduras muito forte numa viagem que eu fiz pra Goa, que eu chamo de Santa Catarina da Índia. Então, uma região de praias afrodisíacas, uma coisa muito louca, muito legal, assim, lindo, lindo, lindo. Pois é, lá eu me queimei, né? Rateei, não passei protetor solar, a pessoa é sulista. Aqui em Caxias do Sul faz muito mais tempo frio do que quente, então, consequentemente, menos pigmentação na pele. O que acontece? Vermelho, fiquei vermelha, gente. Se passou 1 ano de experiência na Índia, inclusive, quando eu tava terminando esse 1 ano, eu tive a possibilidade de estender, ficar por mais tempo, porém trabalhando como tradutora. Isso era uma oportunidade de uma outra empresa, porém eu teria que me mudar de cidade. Eu não lembro o nome da cidade agora, mas era em outro estado. Nesse estado as leis eram diferentes, era proibido inclusive o consumo de bebida alcoólica. Acabei optando em voltar para o Brasil e eu sentia que tinha vivido as experiências que precisava no momento. No Brasil eu ainda tinha que concluir minha faculdade, tava em outra vibe, né? Precisava voltar um pouquinho para minha zona de conforto, porque realmente, se tu para pra pensar, todas essas informações, todas essas diferenças culturais, é muita coisa. Foi super válido. Se eu voltasse no tempo, faria de novo. Tenho interesse em voltar pra Índia em algum momento, porém, a fins turísticos, visitar justamente o estado de Kerala, que eu ainda não visitei, visitar o Taj Mahal, que acredite se quiser, eu não conheci, e, claro, rever vários dos amigos que eu sinto muita falta, né? O que eu pude aprender, então, de experiência, né, nesse 1 ano? Acho que a primeira e talvez a mais forte delas foi realmente essa coisa de valorização do Brasil. Tem gente que pode dizer, ah, mas tu foi para um país subdesenvolvido, é claro que tu vai achar que o Brasil é legal. Mesmo quando eu tive aquela experiência, tudo bem, breve experiência nos Estados Unidos, teve pontos que eu já percebi de valorização do Brasil. Não é lugar como o nosso lar, né? O Brasil é incrível, tem sim belezas naturais maravilhosas, e eu parei pra me dar conta que eu tinha muita coisa ainda pra viver dentro do Brasil. E o que eu deixo aqui de dica pra você que quer fazer tua viagem e ainda não fez, mas tem esse desejo, e eu tenho certeza que vai conseguir em algum momento, né? Hoje, felizmente, existem diversas oportunidades que viabilizam isso bem mais fácil do que já foi alguns anos atrás. Inclusive, eu não comentei durante o vídeo, mas a organização que eu utilizei para fazer a minha viagem foi a IESEC. Essa organização ela é focada em intercâmbios de trabalho. Depois que eu participei do meu processo seletivo, a pessoa que tinha me contratado me informou sobre essa agência e eu fechei contrato com eles, mas até então eu não tinha conhecimento dessa agência também, porque ela não tem sede na cidade que eu moro, somente na capital. Dica número 1, programe-se para a sua viagem. Dica número 2, permita-se viver coisas novas. Dica número 3, contrate um seguro de viagem. Dica número 4, prepare-se para uma possível readaptação psicológica quando tu voltar para o teu país de origem. No mais, pessoal, acho que é isso aí mesmo. Acesse os meus vlogs aqui embaixo, se quiser me seguir no Instagram também. Eu compartilho conteúdo principalmente voltado ao ciclismo, a prática de mountain bike, que é a que eu pratico, ciclismo de montanha, então com trilhas,
com subidas, descidas e pedras e confusão. Tá ok? Deixa teu comentário, lembra de curtir o vídeo se você gostou, compartilha com alguém que pode se interessar nesse conteúdo e valeu, obrigada por assistir o vídeo até aqui. Tchau! Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever, ativar a notificação, comentar, compartilhar, dar like. Ajude esse canal a continuar crescendo. Já estamos aí no rumo de 150 mil inscritos. E se você é au pair ou se você fez algum tipo de intercâmbio e quer participar desse quadro, é só me mandar um e-mail com o assunto "Quero participar do Storytime", que eu vou te responder explicando como que funciona para você vir aqui no canal contar a sua história. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!